Olá, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje, vamos mergulhar numa das perguntas mais profundas e importantes da história do cristianismo, e também da própria história da humanidade. Por que Jesus foi crucificado? Será que foi só uma injustiça cometida por líderes religiosos e políticos da época? Ou havia algo maior por trás disso? Vamos entender essa história, a explicação teológica, segundo a fé cristã, e a explicação histórica e política, segundo o contexto da época. Fique comigo até o final, porque essa história vai muito além do que parece. Parte 1. A explicação teológica. Por que Jesus tinha que morrer? Para os cristãos, Jesus não foi apenas um mestre ou profeta. Ele é o Filho de Deus, enviado com uma missão específica: salvar a humanidade. Segundo a Bíblia, todos os seres humanos pecaram e, com isso, se separaram de Deus. Esse é o grande problema da humanidade na visão cristã: o pecado. No Antigo Testamento, esse pecado era tratado com sacrifícios de animais. Um cordeiro, por exemplo, era morto em substituição ao pecador, como um símbolo de que alguém pagava o preço pelo erro cometido. Mas esse sistema era temporário, imperfeito. Por isso, Deus enviou Jesus como o sacrifício definitivo, puro e sem pecado, para morrer no lugar de todos nós. Em João 1:29, João Batista diz: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Além disso, o sacrifício de Jesus cumpre antigas profecias, como Isaías 53, que descreve um servo sofredor, desprezado, ferido pelas nossas transgressões, e que morreria para trazer paz. Mas por que Deus escolheria esse caminho? A resposta cristã está no amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Assim, a morte de Jesus não é vista como derrota, mas como vitória espiritual. Ele tomou sobre si a culpa do mundo, abriu o caminho para a reconciliação com Deus e venceu a morte com sua ressurreição. Então, do ponto de vista da fé cristã, Jesus tinha que ser sacrificado para que a justiça fosse feita e a salvação fosse oferecida a todos. Parte 2. A explicação histórica. Por que os judeus e romanos o crucificaram? Mas, se Jesus estava fazendo o bem, ensinando sobre amor e perdoando pecados, por que ele foi condenado à morte? Aqui entra a parte histórica e política da história. Os líderes religiosos da época, como fariseus, saduceus e escribas, viam Jesus como uma ameaça direta à sua autoridade. Jesus desafiava as tradições da época. Curava no sábado, o que era considerado um desrespeito à lei. Chamava os líderes de hipócritas. Perdoava pecados, algo que só Deus podia fazer. E mais, ele se apresentava como o Filho de Deus. Para eles, isso era blasfêmia, um crime religioso gravíssimo. Além disso, Jesus atraía grandes multidões. As pessoas começavam a vê-lo como um possível Messias. Mas muitos judeus esperavam um Messias político, que libertaria Israel do domínio romano. Os líderes religiosos temiam que o povo se rebelasse, que os romanos reagissem com violência e que eles perdessem sua posição. Então, decidiram eliminar Jesus. Mas o povo judeu não tinha autoridade legal para executar alguém. Por isso, levaram Jesus ao governador romano, Pôncio Pilatos. Só que Pilatos não estava interessado em questões religiosas. Então, os líderes judeus mudaram a acusação. Disseram que Jesus se autoproclamava Rei dos Judeus, ou seja, um rival político de César. Para Roma, isso era sedição, rebelião. Pilatos, mesmo relutante, viu que a situação poderia gerar tumulto. O povo estava agitado, pressionando. Então, mesmo sem ver culpa em Jesus, lavou as mãos e autorizou a execução. E aqui entra um detalhe importantíssimo. A crucificação era uma pena reservada aos piores criminosos: assassinos, escravos revoltosos, rebeldes políticos. Era o jeito mais cruel e humilhante de morrer. Um recado claro de Roma: ninguém desafia o império e sai impune. Ou seja, ao escolherem a crucificação, os líderes da época estavam colocando Jesus no lugar dele. Não como filho de Deus, mas como mais um criminoso comum, um farsante perigoso.
A placa colocada sobre a cruz, Jesus, Rei dos Judeus, era uma forma de zombaria. Queriam mostrar que ele não era rei de nada, que sua missão tinha falhado. Mas o cristianismo dá um significado totalmente inverso a isso. Aquilo que era para ser a maior humilhação da história torna-se o maior ato de amor e redenção. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente. Filipenses 2, 8-9. A cruz, símbolo de vergonha, virou símbolo de glória e vida eterna. Então, por que Jesus foi crucificado? Historicamente, porque foi visto como ameaça política e religiosa. Teologicamente, porque seu sacrifício era necessário para salvar a humanidade. E o mais impressionante, o que parecia ser o fim, foi, na verdade, um novo começo. Se você gostou, deixe seu like e comente. Até a próxima!